Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está de tarde ou de noite, nesse momento em que o Sol ingressa no signo de Touro. Na realidade, vai ingressar em Touro no dia 19 de abril, sábado de Aleluia, né? Horário de Brasília, 16h56. Então, vamos começar, então, a bater esse papo com relação ao ingresso do Sol em Touro. E como todos os meses eu comento, né, que o Sol não ingressa em lugar nenhum, né? Na realidade, o que acaba acontecendo, né? A partir desse instante, que é o momento da estação do ano, época do ano, né? A Terra começa a responder esse estímulo que a gente chama de touro, né? Na realidade, os planetas todos, eles não estão interferindo nem influenciando a Terra. Que nós percebemos que tem uma correspondência. Eu posso pensar que os planetas, os corpos celestes, né, o Sol, a Lua e os planetas, do nosso ponto de vista relativo, né, eles estimulam as coisas aqui na Terra, estabelecendo possibilidades, condições e até, de certa maneira, alguns acontecimentos, né? Lógico que eu vou comentar, como sempre falo todos os meses, né? Fazer comentários gerais, né? Para o mundo, né? E depois eu vou comentar um pouco sobre o Brasil, também, mesma coisa mais geral, tem que pegar com detalhe, cada situação particularmente. Mas depois eu vou comentar também com relação às pessoas e signos. E, de novo, isso não vai substituir o mapa natal de uma pessoa com um bom astrólogo profissional. E, mas eu vou fazer comentários, né? Que são genéricos, são gerais. E a ideia até é fazer com que as pessoas possam ter um tipo de conhecimento para que elas possam se orientar ou seguir as condições celestes, ou então entender como são as condições celestes, e aí sim se adequar ao momento. Na realidade, quando a gente fala em astrologia, né, em previsão, mesmo as genéricas, como se fala de horóscopo, porque é comum se falar horóscopo, né? Mas é que é um termo errado. Horóscopo, na realidade, é o mapa natal de uma pessoa, o desenho do céu de um instante. O que se coloca na internet, jornais, o que for, são prognósticos, previsões, né, possíveis. E quando é tão genérico, tão amplo assim, que a gente comenta que é uma época que as pessoas poderiam ter essas possibilidades. Agora, cada pessoa, de acordo com cada mapa, certamente. Mas eu vou comentar depois, no final desse nosso bate-papo por aqui geral, né, depois o Brasil também, comentar um pouco de orientações para os signos correspondentes, baseado nas posições celestes, mas, de novo, procure um astrólogo profissional para você poder ter mais condições de entender como é exatamente no seu caso. E tem umas projeções celestes bastante interessantes nesse mês aqui correspondente, quando começa esse novo ciclo, que é quando o Sol ingressa no signo de Touro. Uma situação bastante tensa e outra bastante significativa e interessante. Uma posição bastante tensa, eu vou ter mostrar daqui a pouquinho, temos uma chamada T-square, ou quadratura T entre Marte, Plutão e o Sol, tensionados. Mas também outra condição bastante positiva, que é um grande sextil, outra posição celeste interessante, né? Que envolve Marte, Saturno e Urano. Pode ser bem interessante também. Nós vamos começar a falar um pouco sobre essas condições, mostrando um mapa para vocês dessas possibilidades todinhas aqui. Só um momentinho, deixa eu abrir um dos slides por aqui. Um instantinho. A gente poder começar a bater um papo sobre esses assuntos todos. E até recomendo, sempre acompanhe a Gaia, que sempre tem bate-papos, comentários e outras questões que a gente comenta sobre as possibilidades nesse tempo decorrente à frente por aí. E até procurar os professores da escola, da Gaia também, para poder fazer seus mapas astrológicos também. Isso é interessante. Só um momentinho, deixa eu compartilhar aqui. Esse compartilhamento aqui desse céu desse instante. Aliás, esse instante, quando o Sol ingressa no signo de Touro, 19 de abril de 2025, 16 horas e 56 minutos, horário de Brasília. Tá? Na verdade, esse desenho aqui é desenho para o mundo inteiro. É nesse instante, só que, por um acaso, questão de fuso horário, em Brasília seria 16h56. Brasil, né? 16h56. A maior parte do Brasil que respeita o fuso da nossa capital, Brasília. E essa é a configuração desse nosso céu agora, nesse ingresso em touro. E esses comentários que eu vou fazer, eles servem ou podem ser utilizados até o próximo ingresso do Sol, que vai ser no signo de Gêmeos por volta de 20 de maio, daqui a um mês, quando o Sol, mais uma vez, estimula a Terra de um outro modo por aqui. Mas aqui, ó, como comentei com vocês, algumas tensões e algumas coisas bem favoráveis também. A ideia aqui é a seguinte: o Sol está no signo de Touro, né? E por conta disso, todos os anos, nessa época do ano, só ingressa em Touro. Tem uma coisa que às vezes as pessoas falam, né? Sem criticar e criticando, né? Que as pessoas falam, agora é época de ganhar dinheiro, aproveitando o material que o Sol ingressa em Touro. O Sol ingressa em Touro todos os anos, nessa mesma época, né? Mas não é bem assim.
Mas, digamos assim, as pessoas que nascem nesse período respondem a um padrão da ligação com o mundo concreto, com o mundo físico, com o mundo material. Quer dizer que o mundo inteiro vai passar por situações ligadas às questões financeiras e econômicas. Não necessariamente. Mas eu posso dizer o seguinte, né? Que, de certo modo, as coisas que estão agora ocorrendo nesse próximo período, agora, né? Com o Sol em Touro, há uma tendência às coisas ficarem um pouco mais estáveis, um pouco mais tensas, densas e tensas, digamos, fortalecidas e intensificadas. Isso pode se pensar nesse sentido. Tá? Agora, uma coisa a se considerar também é o seguinte: esse Sol ingressa em Touro, como todos os anos, a 0 graus de Touro, e esse Sol, nesse caso por aqui, ele está recebendo uma quadratura de Marte, que está em Leão, ele entrou em Leão recentemente, e recebe uma quadratura também de Plutão, que está em Aquário e entrou também recentemente. E nesse caso, né, nessa situação por aqui, isso chama-se o grande desenvolvimento de uma grande conjunção Marte-Plutão. Isso dá tensões incríveis, tensões horríveis até. Tensões podem levar a conflitos, confrontos, talvez guerras, né? Tanto que aconteceu hoje, eu estou gravando isso dia 18, né? E já teve notícias que os Estados Unidos invadiu o Iêmen, né? Invadiu não, atacou o Iêmen. Então pode ter reações violentas com essa indicação desse início de período, com essa tensão bastante evidenciada com Marte em Touro por aqui. Então tem que ter atenção com essa condição. Tanto que, né? Já adiantando, esse Marte aqui ele está 0 graus de Leão. Plutão está 3 graus. Quando esse Plutão chegar, esse Marte chegar a 3 graus, essa posição fica exata. Isso é por volta do dia 20 por aí, que dá 20, 26, bem breve. Então, aí teremos possíveis tensões. Não só nesses dias, mas enquanto permanecer e perdurar essa oposição Marte-Plutão, que é um desenvolvimento de um tempo atrás, quando os dois, Marte e Plutão, estiverem em Aquário, a 0 graus de Aquário, que é um ponto bastante tenso, tanto para Plutão, que está em queda, e para Marte, que está no signo fixo, né, de ar, um tanto seco, nesse sentido. Mas, enfim, e por conta dessa condição, essa oposição em desenvolvimento, ficou bastante estimulado, bastante marcado, porque quadrou o Sol que ingressou no signo de Touro. Tanto que você pode perceber por aqui, ó, tem essa quadratura ao Sol e aqui também ao Sol. Pode ver que está para pintadinho, porque o Pegasus é um bom programa, ele indica que essa quadratura de Marte do Sol está exata. Quase partiu. Partiu quando tem o termo técnico que diz um aspecto quase exato. E é quase exato, mesmo que o Sol está a 0 graus, 0 minutos, e o Marte está a 0 graus, 41 minutos. Então é quase que nada, né? Não chega a 1 grau de distância. Então é um aspecto bastante intensificado nesse sentido. Então, uma situação. Há de se esperar nesse período, né, violência, tensões, confrontos, confrontos em todos os sentidos, econômicos, sociais, políticos, inclusive comportamentais. Então, nós todos somos componente do planeta, do universo todo, da galáxia, né? Mas temos o nosso espaço ao nosso redor, temos que ter atenção para não perdermos a compostura, para não, de repente, não perdermos as razões explodindo sem necessidade, né? Quando a gente fala do céu em termos mundiais, políticos também, sociopolíticos, não tem, se tem muito controle, a não ser os governantes que podem até intensificar para mais ou para menos essas tensões, não modificá-las. Agora, nós, sendo cada pessoa consciente, ela pode fazer do seu entorno uma coisa melhor, com a sua consciência. Temos mundiais, a natureza responde a essas condições. Só os governantes podem fazer um alívio, ou até atrapalhar mais, eu também, nesse sentido. E tem condições para isso? Tem. Tem condições de ficar pior a situação por conta de governantes. Governantes que são intempestivos, inconsequentes. Eu não estou falando de nomes, não, mas você já deve imaginar quem seriam essas pessoas. Não uma pessoa só, mas pessoas que podem, de repente, ter atitudes intempestivas, impensadas e violentas, né? Ah, como se não se importasse muito com as consequências, ou se importasse mais com as suas próprias condições do que as consequências do planeta. E no mundo atual, que as pessoas cada vez mais, ou nós todos na humanidade, devemos forçosamente nos preocupar com o planeta, com a humanidade, com essa grande família humana. O que acontecer com uma pessoa, duas pessoas, um país, ou um mundo, vai afetar todo o planeta e todas as situações, de um jeito ou de outro. Então, digamos que dessa vez o céu ficou bastante tensionado, por conta do Sol estar mal colocado, ou recebendo maus aspectos, tanto de Marte quanto de Plutão, nesse sentido. Então, a considerar que devemos ter calma, paciência e, digamos, condescendência, né? E até tentar compreender um pouco as coisas. Apesar que é um Sol de Touro,
né? Que em termos mundiais é um signo fixo, né? Então a tendência é manter as condições. E não só isso, né? O Sol está no signo fixo, que é Touro, essa quadratura que vem de Marte é em Leão, que é fixo, e a outra quadratura que vem de Plutão em Aquário, que também é fixo. Ou seja, uma fixidez total no céu. Então, intransigência, né? Falta de compreensão. Pessoas não recuam nas suas ações. Cada um de nós tem que ter essas atenções. Os governantes, o mundo passa por essa situação, então os governantes seria importante que eles dessem uma aliviada nisso. Agora, quanto mais, de repente, forem intransigentes e forçosamente impulsivos, né? Ele pode ter mais complicações. Então, digamos que é um mês de atenções nessas questões, quesitos de violência, confrontos, que envolve a população. E por conta dessa situação, em termos mundiais, eu posso até comentar um sol de touro, que envolveria até as questões econômicas. Então, há de se ter atenção nesse sentido, em todas as ações no planeta. Mas isso você pode colocar para sua casa, para o seu país, para o seu escritório, o que for. Em todas as situações, atenção, cuidados devem ser tomados constantemente nesse sentido. E dentro do possível, sermos mais flexíveis. Dentro do possível. Como eu comentei com vocês, essas condições todas estão em signos fixos. Difícil, né? Essa fixidez dá uma certa teimosia, bom, dá determinação, exatamente. Mas a teimosia, inteligência e, lógico, pode dar consequências meio complicadas, né? Por você não querer fazer nenhum tipo de alteração nas suas ações e nem reconhecer os erros. Atenção com essas condições todas. Todo mundo. A Lua está no signo de Capricórnio. Está no que a gente chama de exílio. E a Lua em Capricórnio também pode mesclar, ou pode perfumar esse período todinho por aqui, uma certa rigidez, uma certa falta de tato no trato com as pessoas. A Lua em Capricórnio não é ruim para as pessoas, de jeito algum. São pessoas responsáveis, corretas, eficientes, disciplinadas e até muito eficientes, né? Mas que não exigem, não permitem nenhum tipo de mobilidade, que atrase situações ou qualquer tipo de situação que seja prejudicial ao desenvolvimento das coisas estabelecidas. E essa lua em Capricórnio, que é muito executiva, né, muito dura, ela pode até colaborar para essas questões todas. Há que se tentar manipular o céu? Não, não há como manipular o céu. Mas entender que a realidade vai ser colocada em prática, no realismo. E um pouco da intransigência também pode se colocar. Há uma tendência natural à luz de Capricórnio, é interessante isso, né? Porque quando eu falo em termos pessoais, as pessoas falam que a lua em Capricórnio, as pessoas são muito rígidas, duras e insensíveis. Entretanto, a lua em Capricórnio, o mapa das pessoas, elas até tendem a isso, mas são muito mais próximas das pessoas do seu entorno, mais próximo, parentes, esses são mais protetores. A lua em Capricórnio é meio Dom Corleone, né? Pode ser muito duro, mas com seus familiares ele é mais carinhoso. Carinhoso que ele centraliza a situação. E nesse caso, com essa lua em Capricórnio, né, há uma tendência a ser, temos um aspecto um tanto corleonístico, né, em todas as situações, as ações de todo mundo nesse momento. E isso pode ser prejudicial, por quê? Porque a lua em Capricórnio pode ser mais voltada às próprias coisas, suas próprias condições, ah, do que pensar nas consequências para os outros. Tenso, né? E, enfim, temos que tentar lidar muito bem com essas situações, em todo o planeta. Todas as situações. Isso não quer dizer que todo mundo vai passar por situações complicadas, complexas. Mas digamos que pode. Se você, de repente, não se controlar, não tentar entender essas situações, aí pode complicar cada vez mais. Não temos como mudar o céu. Temos que nos administrar essas funções todinhas que acontecem no céu nesse instante. Isso podemos fazer certamente, se você escolher. Então, vou fazer essa escolha. Os governantes, seria interessante começar a pensar um pouco mais nesse sentido. Mas os países, o mundo, pela astrologia, e até esses mesmos governantes estão respondendo a essa condição de tensões, confrontos, centralização e até um certo egocentrismo que em algumas nações pode levar a um certo ufanismo, né? E um patriotismo exagerado, né? Que pode, às vezes, não se pensar nas consequências para os outros, dos povos, dos países e outras pessoas. Então, atenção com essa condição. Essa lua em Capricórnio está sem aspecto algum, não tem nenhuma interferência de ninguém. Então, ela está plena, né? Nessa situação, em Capricórnio.
O Mercúrio, né, ele entrou recentemente em Áries, né, está 2 de Áries, nesse caso por aqui, e recebemos bons aspectos. O Mercúrio em Áries, digamos que o pensamento é rápido, dinâmico, né? Respostas são rápidas e dinâmicas do mesmo modo. Podem ser precipitadas, atitudes impensadas e precipitadas, impulsivas até que em algumas situações pode ser interessante se agir com rapidez, pensar e agir com rapidez. Mas nesse momento de tensão, isso pode atrapalhar um pouco, né? Pensar com rapidez e agir prontamente, né? Pode atrapalhar um pouquinho. É bom agir, lógico, tem que agir, pensar, agir, mas dentro do possível, administrar essas ações. O pensamento vai ser rápido, então colocar de pronto assim o pensamento pode ser um pouco complicado. Entretanto, esse Mercúrio que está em Áries recebe uma conjunção de Vênus. Isso pode aliviar um pouco. Digamos que mesmo nessa intempestividade de falar e pensar, falar sem pensar, se colocar prontamente, não vai ser tão indelicado tudo isso. Digamos que há uma certa diplomacia, mesmo com esses arroubos de repentinamente colocar a ideia com Marte, com o Mercúrio em Áries. Tem esse aporte de Vênus por aqui. E esse mesmo Marte fica mais estimulado ainda a colocar as verdades prontamente, porque recebe um bom aspecto desse mesmo Marte que eu comentei agora há pouco. Então, o Marte, né, do Mercúrio, está bem colocado em Áries. Pensamento rápido, dinâmico, pronto, mas recebe um bom aspecto de Marte, que rege o signo onde ele está. Então, é importante as verdades serem colocadas, não sem muitos floreios. Pode ser interessante, mas há que se pensar que pode criar tensões por outras projeções anteriores que comentei por aqui. Esse mesmo Mercúrio, ele está em conjunção com Saturno. Nessa conjunção com Saturno, esse Mercúrio, né, dá a seguinte condição. Uma conjunção que não está exata, mas já está se aproximando dessa posição. Mercúrio está a 2 graus de Áries, Saturno está a 26, então está uma condição um pouco distante, um pouco larga, né? Mas já tem essa influência todinha. Apesar que o Saturno tem peixes, mas já tem essa ordem de aspectação que dá um pouco mais de coerência. Digamos que existe rapidez de pensamento, até com certa diplomacia, mas com coerência, que é esse Saturno colocando-se em conjunção com Marte. Todos os sentidos. E esse mesmo Mercúrio recebe uma conjunção, também quase exata, ou quase partiu, como se coloca em termos astrológicos, de Netuno, que dá a possibilidade das pessoas, mesmo agindo rapidamente, prontamente, pensando, às vezes rapidamente demais até, de serem mais compreensivos, de perceberem as situações. Então, há uma tendência com esse Mercúrio em Áries ser rápido, dinâmico, diplomático, mas também proativo, né? Mas com responsabilidade, de entender as situações. Até pode ser até interessante em situações. Ser rápido, mas saber exatamente como falar, o momento certo de falar, com rapidez, mas com coerência, percebendo, tendo o feeling de entender as situações que estão acontecendo. Então, pensar, é importante usar o feeling, mesmo com rapidez que possa acontecer. Na realidade, primeiro tem a rapidez, aí depois que vem a percepção. Então, vamos agir com rapidez, mas dá um tempinho só para você perceber o que está acontecendo ao redor nesse sentido. E esse mesmo Mercúrio recebe um bom aspecto de Plutão, que dá muita força quando coloca as ideias, muita determinação, caráter de ultrapassar obstáculos, se colocar fortemente e falar diretamente para poder mudar as situações ao redor. Ou seja, esse Mercúrio em Áries, com todos esses aspectos correspondentes por aqui, ele está bem colocado. Rapidez ao falar, prontidão e tudo mais. Com tudo que eu já comentei por aqui. A tensão que fica maior é por causa do Sol, com esses maus aspectos, e essa Lua em Capricórnio também. Mas é só dar um time, um pouquinho de tempo para poder saber como conversar, para poder lidar com essas tensões que estão acontecendo. E eu posso até pensar uma coisa com esse Mercúrio recebendo conjunção de Netuno, as pessoas tenderão a perceber a tensão que pode acontecer e intensificar e as explosões, as dificuldades que podem acarretar essas ações intempestivas. Então, esses confrontos. O mundo está em tensão. Esse Mercúrio em Ares pode ser interessante, mesmo que seja direto e objetivo. Na realidade, o Mercúrio em Ares, com essas funções todas, seria muito direto e objetivo. Então, não vai ficar floreando, dourando a pílula, como se falava antigamente, né? Mas vai ser bem preciso, se você colocar. Cirúrgico, cirúrgico. E tem que ser desse modo, para não criar outros conflitos maiores, essas explosividades que tem com essa grande quadratura P entre Marte, Sol e Plutão, que se configurou nesse período por aqui. Tem que se pensar desse modo. Vênus. A Vênus está em Peixes, também ela vai passar para frente em breve por aqui, mas está em Peixes, nesse ingresso que marca o período por aqui, e é uma posição bastante boa para Peixes.
aliás, para Vênus, né, em Peixes. Chama-se exaltação, como essa condição. E a Vênus em Peixes, de modo geral, traz um certo romantismo, certa sensibilidade, uma certa compreensão também. Para as artes pode ser muito interessante, para as artes, para a música, poesia, para os amores também pode ser interessante, né? E digamos que até pode colaborar para essas tensões serem um pouco amenizadas. Na realidade, as tensões não vão ser eliminadas. Se soma essas condições para poder dar uma ajeitada nisso. A Vênus em Peixes, muita inspiração, muito romantismo. Então pode ser um período muito interessante para você se dedicar às artes. É aquela condição, o céu dá essa possibilidade. Então use a possibilidade. É bem aquela condição. Se assim quer, então que seja assim. Use essas condições. Lembrei de uma frase antiga, né? Já que tem tu, é tu mesmo. Alguma coisa parecida com isso. Mas é bom. É aquela questão que eu sempre falo, né? Siga o céu. Se você seguir o céu, você vai se dar bem. Vai entender essas posições celestes que podem dar bons resultados naturalmente nessa boa condição. E essa mesma Vênus tem estimulado, em bom aspecto, por esse Marte também, esse impulso de entender, de compreender, esse impulso de criar a arte, a estética, a beleza, o impulso de fazer diplomacia também pode ser bem interessante nessa condição do Marte bem colocado com a Vênus. É interessante o Marte em Leão, essa boa colocação com a Vênus, favorece muito as artes, mas principalmente o teatro. Também o cinema, as artes dramáticas, cinema e teatro, em todas as situações. Então, no mundo inteiro pode ser bem interessante. E se você quiser usar essas condições todas para o seu dia a dia, tá ótimo. Se você quiser, sei lá, usar essas condições, seu trabalho, até, não vou dizer nem que você seja ator, se você é ator, ótimo, aproveita essa condição. Mas o seu trabalho, criar, se posicionar, se manifestar, mas ó, tem as tensões correntes que estão em curso, que eu já comentei. Então faça as coisas, mas sabe que tem. Não chega nem a pisar em ovos, mas olha, quase isso, viu? Então seja criativo, diplomático, se posicione, mas saiba como lidar com esses assuntos todos aí à frente. Isso é importante para esse mês correspondente. Essa mesa Vênus recebe uma conjunção de Saturno, né? Não chega no lá Vênus também não, mas essas ações, digamos que a Vênus, né, está ligado com peixes. As artes, a estética, a beleza, a criação, junto com o Saturno. Sabe que isso favorece bastante concretizar, realizar essas ações. Então, se você tem projetos de arte, artístico, ou qualquer situação de criatividade, não importa qual seja, né, é uma boa fase para concretizar, realizar, consolidar, colocar, sair do plano mental e colocar no plano físico. Pode ser bem interessante. Nesse período, que o Saturno faz conjunção com essa Vênus. É um Saturno de peixes que não é ruim, né? E tem outras situações que eu vou comentar depois nesse sentido. E essa mesma Vênus recebe um bom aspecto de Urano também. Ou seja, extrema criatividade. Lances de criatividade, uma coisa que pode ser bem interessante, né? A Vênus recebendo um bom aspecto de Urano, nesse sentido por aqui, as amizades ficam bem em pauta. Ligação com grupos, com os amigos, amigos que também gostam das coisas, mesmas coisas que você, do que for. Arte, estética, beleza, ou até não importa jogo de futebol, não importa, mas está próximo deles que curtem as mesmas coisas que você. Isso favorece bastante, né? E chamá-los, conversar com eles, fazer ações em conjunto, não importa o jeito. Tudo que eu estou comentando por aqui, pode colocar para o mundo inteiro, viu? Então seria interessante se os povos começassem a fazer isso tudo. Posso até pensar uma coisa, né? Mesmo com essas tensões que estão ocorrendo vindo de um outro lado, de um lado do mundo, de um outro lado, países amigos podem se juntar e entrar em atividade, entrar em ação, para poder amenizar essas complicações que podem ser provocadas por outros países nesse sentido. Então, tem essa possibilidade de união? Tem, sim. Até como estou em aquário, de certo modo, pode favorecer essas condições todinhas. E essa Vênus seria esse bom aspecto de Urano que, bom, vamos pensar assim, tem que ver o mapa de cada pessoa, mas paixões repentinas, insights interessantes que podem até favorecer você curtir seus prazeres, curtir seus lazeres. É bem aquela coisa. Essa época agora, com esse Urano fazendo bom aspecto a Vênus em peixes, faça os seus sonhos acontecerem, os seus desejos, né? Coisas criativas, diferentes. Aproveite o desejo, aproveite a paixão, né? Faça acontecer esses seus desejos, né? Para serem supridos, né? Para ficarem guardados. Essa mesma Vênus recebe uma boa condição, um bom aspecto de Plutão. Ou seja, né, aliás, foi errado. Essa mesma Vênus é essa conjunção de Netuno que favorece, então, o sonho, a fantasia sendo realizado por causa de Saturno. Eu falei errado. Plutão não faz nenhum aspecto a Vênus, tá? Só para corrigir por aqui. Aproveite bem essa Vênus, então. O Marte.
Marte em Leão. E esse Marte, da posição que ele está, né, ele que promove essas tensões a Plutão e também ao Sol. O Marte está em Leão. O Marte em Leão, ele pode ser qualificado ou comparado a um general que executa as ações e convence as pessoas a fazerem as coisas. Tem voz de comando. Não chega a ser voz de mando, que é mandar sem atenção, mas de comando e participar dessas ações. Então, esse material pode ser bem interessante para fazer, dar início a projetos que você pode, de repente, direcionar. Pode ser interessante. Sem impor as suas vontades. Até porque esse Marte recebe uma oposição de Plutão. Mas esse Marte, por sorte, também recebe um bom aspecto de Saturno, nesse caso por aqui. E recebendo um bom aspecto de Saturno, as ações são bem direcionadas, as ações são bem calculadas para dar resultados com muita eficiência e disciplina. Se você não tiver isso, não vai dar certo, não. Tem que fazer isso. Se você não usar de disciplina, aí pode dar complicações sérias. Aí as ações podem ser intempestivas, violentas e causam mais prejuízos ainda. E esse Marte, recebendo esse aspecto por aqui, nessa posição, de Saturno, né, pode dar bom resultado. Claro que é uma posição de dois planetas tensos, mas eles estão bem colocados entre si. E esse Marte recebeu um bom aspecto de Urano, que faz parte daquele grande triângulo que chama-se grande sextil, né? Nesse sentido. O Urano fazendo um bom aspecto a Marte, ou Marte recebendo um bom aspecto, ações inesperadas, intempestivas, mas com boa direção. Então, digamos que esse Marte fica estimulado a expor a criatividade, colocar-se, ser criativo, dinâmico, encontrar soluções rápidas para problemas e dificuldades, dá essa possibilidade. Isso não recebe esse bom aspecto de Urano. Esse Marte também recebe um bom aspecto de Netuno. A gente pode pensar da seguinte maneira: o Netuno envia um bom aspecto a Marte. Ações baseadas em intuição funcionam? Com esse bom aspecto podem funcionar, mas sempre é conferir que ações baseadas em intuição, e você colocar prontamente sem pensar, pode dar prejuízo. Até porque esse Marte em Ares, né, daquela coisa da rapidez de posições e percepções e por aí afora. Então, não está ruim, mas tem aquelas tensões que a gente já comentou do Marte, com Plutão, com o Sol também. Então, use a intuição, confere a intuição, haja prontamente, mas sabendo das tensões que podem ocorrer. E tudo pode dar bom resultado, mas é bom esperar um pouco para poder ter boas condições de se posicionar perante tudo isso, certamente. Esse Marte está bem colocado. Tem aquela condição de ter oposição de Plutão. Isso é muito tenso, é muito violento, muito violento. São, digamos que estimula a agressividade sem controle. Ou então uma agressividade duplicada, triplicada, quadruplicada. Uma violência, né, insana. E tem que ter esses cuidados, então. A que nível essas violências insanas? Olha, é no nível de cada situação, né? Esse Marte oposição a Plutão, ele pode estimular confrontos, se pensar em termos mundiais, confrontos terríveis? Pode, ele já até estimulou, se pensar, hoje é dia 18 que estou gravando esse podcast. O ingresso exato é amanhã, dia 19. Que é hoje, para quem está estudando hoje, né? Dia 19. Mas já está na orbe já. Então, esse ataque foi hoje, dia 18, né? Mas pode precisar estar na orbe já. Vai ter reação? Pode. Pode ter reações violentas? Também reações violentas. Pode ter essa possibilidade. Entretanto, por outras condições que eu comentei por aqui, desse Mercúrio, Vênus, ou Saturno em país, pode até ser interessante que as ações possam ser rápidas, imediatas, mas com mais diplomacia, mais estratégia. Talvez reações não com a mesma intensidade de violência, mas ações ou reações diplomáticas, mas incisivas, bem fortes, incisivas, para poder as coisas chegarem a um ponto em comum, um ponto bom para todo mundo. Mas pode ter reações? Pode ter reações. Violentas? Violentas. Não. De que parte? Das partes envolvidas nessa violência. Outros países, amigos, né? Talvez possam tentar contornar um pouco a situação. Dá essa possibilidade? Dá. Tem essa boa condição com Urano, que eu já comentei com vocês. Agora tem uma condição. O céu pode possibilitar. Agora, os comandantes dos governos, né, que podem, de repente, aproveitar, amenizar, ou atrapalhar, ou ferrar de vez. Ou ferrar de vez essas ações todinhas. Tem essas tensões todinhas por aqui. O Marte tem essas situações. Júpiter. Júpiter está passando por Gêmeos.
O Júpiter em Gêmeos, em passagem, está no que nós chamamos de exílio. Mas não é ruim, não. Júpiter é sempre Júpiter, né? Eu posso pensar a seguinte condição. Favorece as relações, as comunicações internacionais, favorece as trocas de informações, trocas de conhecimento entre os povos e os países, naturalmente. Favorece muito estudos, no modo geral, até no seu dia a dia, você na sua casa, no seu escritório, no trabalho, ou no país, ou no mundo. Favorece estudos, troca de informações, intercâmbios, favorece bastante. Ah, favorece também, né, muita mobilidade, muita movimentação. Fazer viagens, estudos aos montes pode ser bem interessante. Viagens a estudos até pode ser bem interessante. E pequenas viagens a lazer até pode ser interessante. Atenção com acidentes, viu? Que sistema de oposição a Plutão, quadratura com o Sol, pode até provocar essas possibilidades. Nem um pouco impossível. Nem um pouco impossível, né? Mas dá boas condições nesse sentido. O, esse Júpiter nessa condição. Ele não recebe nenhum aspecto, nem faz nenhum aspecto, tudo bem, não tem problema nenhum nesse sentido. O Saturno, como eu comentei, já um pouquinho agora, está em Peixes, ele vai entrar em Áries esse ano ainda, ele entra e sai um pouquinho, mas está em Peixes. Isso já está um bom tempo, já 2 anos e pouco que está nessa posição de Peixes, né? E isso foi interessante porque fez todo mundo perceber a realidade que se estabelece nos povos menos favorecidos, nos desvalidos. Ficou muito evidente isso tudo. Agora, a ação depende de cada país, cada pessoa, até das suas ações pessoais também. Então, nós percebemos isso. E percebemos também que isso é decorrente de ações passadas. Ou deveria até se pensar, você deveria pensar que isso é decorrente de ações do passado. Não é que surgiu do nada. As coisas não surgem do nada, né? Surgiu porque aconteceu alguma coisa que foi mal feita, ou foram esquecidos. Então, Saturno em Peixes deu essa possibilidade, deu essa condição. Agora, esse mesmo Saturno, né, ele recebe um bom aspecto de Urano, um aspecto de longo prazo, né? O Saturno recebendo um bom aspecto de Urano, né? Isso favorece, não indica que vai acontecer, mas favorece a serem reformuladas, renovadas ações, atitudes, projetos, pode ser bem interessante. O Urano fala da renovação, por exemplo, né? Faz um bom aspecto a Saturno, que é o que está estabelecido, né? O até antiquado, né? O bom aspecto favorece muitas pessoas terem atitude de renovar, reformular ações, regras, deveres, obrigações e outras situações que já estão estabelecidas há um bom tempo que eram um pouco caquéticas. Então, dá essa boa possibilidade. É como se fosse rever as questões que falam sobre democracia, ou bem para todos, né, nesse sentido, que vai ser cada vez mais bradado a em alto bom som nos próximos anos. Eu, como estou em Aquário, dessa condição também. Esse mesmo Saturno já está na órbita da conjunção de Netuno. Netuno está começando a fazer conjunção a esse Saturno, o exato vai ser em 2026, mas já está na órbita já. Isso é um aspecto muito ligado às questões de socialismo, da, 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 do bem comum de todas as pessoas, é dissolver as instituições, né, para que outras possam surgir. E com esse bom aspecto urano, outras possam surgir com mais ligação com a coletividade. Então pode ser bem interessante essa possibilidade de se Netuno fazer a conjunção com Saturno. Mas muitas das instituições que estão estabelecidas vão se dissolver, que não tem mais sentido. Então vai ser preciso repensar algumas coisas. Na realidade, que com esse Urano bem com Saturno, talvez possa surgir novas ideias, novos projetos nesse sentido. O Netuno continua sua marcha por Áries, ele entrou recentemente por aqui. Hoje ele está a 0 graus e 43, 44 minutos de Áries, né? Ele vai voltar um pouquinho depois, mas já está na órbita de Áries, então ele segue em frente por um bom tempo, fica uns 13 anos nessa condição. E esse Netuno que tem essa situação, ele recebe só um sexto de Plutão. Imagina, só um sexto de Plutão. É um aspecto de longo prazo, né, que nós vivenciamos quase que todo o século XX, que foi importante, foi um redesenhar da humanidade, redesenhar as direções do mundo. E vai acontecer, está acontecendo mais uma vez essa situação. Não estou fazendo um bom aspecto com Netuno, né? Os governos começam a perceber que há a necessidade de reformular o caminho, o rumo da humanidade. Percebe que há essa necessidade. Mas de tanto se perceber tudo isso, né? E por outras questões do Plutão passando por Aquário também, parece que vão acontecer reações de grupos, associações, entidades, o povo também, de tal maneira que vai lentamente levar a mudanças significativas daqui a um bom tempo. Um bom tempo. Plutão, quando passou por Aquário da última vez, ficou 20 anos, vai ficar também 20 anos dessa vez, marcou a o início da Revolução Francesa, a Revolução Americana, conflitos, revoltas e guerras, durante muito tempo, até se estabelecer a ordem e a paz para todos, sem exceção. É a mesma posição. Então, vai que amanhã já vai estar tudo bem, todo mundo dançando pelas ruas, mãos dadas, e por aí afora. Não, vai ser bem assim, não.
Tanto que é uma coisa interessante, né? Outro dia eu ouvi falar, fez só sem sentido, né? E aí vai ser o começo, de fato, da nova era, as pessoas unidas em, em alma, em desejo de paixões, com amizade, de mãos dadas, né? Como se fosse aquela coisa do filme Hair, que existiu, eles foram de pegar as mãos e orar, juntar-se, dançando pelas ruas. Isso é coisa de peixes, não é coisa de aquário, não. A questão de peixes é bem aquela condição, pensar em todo mundo, quem não pensar em todo mundo está fora, né? Essa é a condição. E o Plutão em aquário vai ser bem essa condição. O bem para todos, independente da satisfação individual. O Plutão em aquário está no que a gente chama de queda. Temos pessoais, temos geracionais, temos mundiais, tem pessoais também. Então tem essa condição desse Plutão nessa posição. Mas ele faz parte dessa grande quadratura T entre Sol, Marte e Plutão. E esse Marte faz parte desse grande sextil, Marte, Urano, Saturno. Que pode ser bem interessante também. Então, existem tensões no céu. Tem tensões no céu. Mas tem outras boas possibilidades. Boas possibilidades. Temos que administrar essas condições. Necessariamente. Urgentemente. Pelo amor de Deus. Né? Façam isso. Tem que fazer alguma coisa de bom acontecer com esses aspectos todos. E, de novo, siga o céu. Todo mundo deveria seguir o céu. Desde os governantes, todas as pessoas. Que o mundo vai indo. Então, a Terra responde a essas condições, certamente. Responde essas condições celestes astrológicas. Agora, como administrar isso tudo? Administrar fica a critério dos governantes e das pessoas, certamente. Pode até fazer uma comparação quando se fala em astrologia. A astrologia é o vento, o mar, o oceano e a natureza, né? Agora, nós somos os donos do barco, do automóvel e do avião. Ou seja, a natureza está funcionando. Agora, você está passando por ela. Então, você tem que administrar tudo isso para tirar melhor proveito, porque a natureza está aí. Agora, se você quiser fazer complicar mais, pode complicar bem mais, né? Bem mais nesse sentido. Certo? Enfim, tem essas possibilidades aqui com esse mapa de ingresso do Sol em Touro. Comentar por aqui também agora, né? Essas outras condições por aqui. Plutão. Plutão, né? Desse ano, nesse período aqui, ó. O Plutão, ele está direto, né? Ele já entrou em Aquário há um tempinho já. E ele está nessa região, passando por Aquário, né? Ele está 3 e pouquinho, né? Vai chegar a 4 só à frente. Ele vai voltar para trás, mais à frente por aqui. Olha, ele vai voltar 1 grau, mas ele não sai mais de Aquário. Ele continua em Aquário até o tempo todo, por uns 20 anos nesse sentido. Nesse sentido. Aqui temos o Netuno. O Netuno, né? Ele ingressou em Áries 30 de março agora, mas ele volta para trás, né? Fica retrógrado, né? Ele volta para Peixes em outubro. Fica pouco tempo depois. Ele volta em dezembro para em janeiro de 26, para ele fica de vez nessa condição, nessa possibilidade. Mas, enfim, ele está passando por Áries já, né, dando essas condições bem particulares, nesse sentido. E o Netuno em Áries, né, uh, o início de um processo de idealismo pode ser bem interessante. O ideal, o sonho, em busca do sonho, da fantasia, signo de fogo, né? É importante isso, né? Mas de repente pode ser intempestivo sem consequências, só com atenções. Mas ele vai entrar em Áries, vai encontrar, já está em Áries, né? O Saturno vai encontrar com ele em breve tempo daqui, vou comentar já já essa situação. Depois isso tudo tem aqui, ó, Urano também passando por Touro, né? Ele vai entrar em Gêmeos em julho, né? Mesma coisa por aqui, ele vai entrar em Touro em julho, depois ele volta, desculpa, em Gêmeos em julho, e depois quando for em setembro ele fica retrógrado e vai voltar para Touro em novembro. Depois ele volta para o Touro, desculpa, para Gêmeos ano que vem, mais à frente por aqui. Tem um tempão à frente nesse sentido. Bem, um tempão. Mas, enfim, temos aqui também agora o Saturno. O Saturno vem fazendo a sua marcha por Peixes, um bom tempo aí fora. Ele vai ingressar em Áries, né? Olha aqui, quer ver? Ele vai ingressar em Áries mais à frente por aqui, 25 de maio. Mas ele vai ficar retrógrado, vai voltar para Peixes, depois ele vai entrar em Peixes em Áries de novo, só no que vem. Na realidade, esse ano, né? Tem muitos planetas dando os toques nos signos que eles vão permanecer por uns bons tempos depois. Esse ano vai ser um de sinais de como serão os próximos anos. Então, digamos que esse ano vai ser um spoiler dos próximos anos, por esses toques que eles estão fazendo aí naturalmente todas essas épocas.
O Júpiter continua a sua marcha por Gêmeos, né? Ele vai entrar em Câncer, mais um futuro por aí também. Ele vai entrar em Câncer em 10 de junho, né? E fica em Câncer nesse modo por aqui. Ele vai estar numa situação de exaltação, que a gente chama nesse sentido. É uma boa colocação. Vai trazer muito ufanismo, patriotismo, mas ufanismo. Isso é bom, né? Mas junto com todas as outras tensões, até pode atrapalhar um pouco. Esse ufanismo, esse patriotismo exagerado, pode fazer com que alguns grupos fechem as fronteiras e refutem qualquer tipo de entrada de imigrantes, enfim, pode dar essas possibilidades. A complicação seria maior seria essa situação por aqui. Esse aqui é um quadro das grandes conjunções em desenvolvimento desse ano, desse período por aqui. Ó, código de cores. Tem essas tensões aqui, do Marte e Plutão, que eu já comentei por aqui, e vai começar mais para daqui umas semanas, né? Vai voltar a acontecer a quadratura Saturno-Júpiter, e vai permear todo esse semestre por aqui, que dá crise econômica, retenção na economia do mundo. E, lógico, juntar para cada país, ver como é que é a situação, mas dá essa possibilidade. Mas esse mês por aqui também tem a situação, que é o Marte fazendo um bom aspecto a Netuno. Então, a ideia, quando o Marte faz bom aspecto a Netuno, né? Além de favorecer a espiritualidade, né, pode favorecer, de certo modo, as questões de indústria farmacêutica, medicina, pode favorecer. E o Marte está acabando, então, pouquinha coisa só, esse trígono com o Saturno, que favorece realizações, concretizações por aí afora. Mas o mais, digamos, significativo desse período é essa oposição Marte-Plutão, que é o desenvolvimento, né? E os outros aspectos são mais longos, nesse sentido, por aqui, dessa possibilidade, né? Mas dessa condição, e essa condição, posição Marte-Plutão, fica de janeiro até abril, que é esse mês por aqui, né? Mas avança um pouco até maio, dessa possibilidade. Certo? Enfim, dessas condições. Nós já estamos no espectro da conjunção Saturno-Netuno, todo o tempo por aqui. Nesses próximos períodos, né, talvez veremos algumas instituições perderem a credibilidade, se dissolverem, e por conta desses bons aspectos de Urano que faz a Saturno, essas instituições, quaisquer que sejam, desde as sociais, comportamentais, políticas, vão perder um pouco seu significado, o seu formato, para trazer margem a novas possibilidades por conta do bom aspecto de Urano fazendo simultaneamente quase, né, a esse mesmo Saturno. Então pode ser bem interessante essa situação todinha por aqui. O Marte continua a sua marcha, ele vai trocar de signo em breve porque também, ele vai entrar em Leão, ah, hoje, 18 de abril, está no Leão, e por conta dessa condição pode ser bem interessante. Como eu comentei, é bem interessante, mas é a voz de comando firme e forte, junto com aquela condição. Os planetas, junto com Plutão e o Sol, essa voz de comando pode se tornar uma voz de comando violento. Então não é ruim a posição do Marte em Leão, mas é um comando violento, mando violento, tanto autoritário, centralizador, por conta dessas condições. E só em junho que ele vai ingressar em Virgem. Tem tempo nessa condição pública ainda. E essa é a. Só um instantinho. E essa aqui é a condição desse Marte nesse período por aqui que eu já comentei com vocês. Esse trecho aqui, são os aspectos que ele está se estabelecendo. A Vênus, né? Ela vai entrar em 30 de março, desculpe, 30 de abril em Áries. Ela deixou de ficar retrógrada há pouco tempo atrás, 12 de abril, e não teve nenhum tipo de complicação afetiva com ninguém. E quem teve, não foi a Vênus que fez. Se você teve complicações com as questões afetivas, não foi a Vênus. Foi você com o seu parceiro. Somente isso. A Vênus só estimulou isso? Não, ela só deixou mais clara a situação. Tanto que se você tinha boas relações, ficou mais estimulada essa relação de romantismo, paixão e desejo. Mas ela vai entrar em Áries a partir de abril, então não vai começar namoros também, como o pessoal tem falado por aqui. Início de namoros, não. Vai ser impulso de manifestar seus desejos e paixões. Isso pode colaborar bastante para várias situações também nesse sentido. O Mercúrio, nesse trecho por aqui, ele saiu de Peixes, vai entrar em Áries, né? E isso vai acontecer nesse período por aqui, ó. 16 de abril, entra em Áries, já entrou em Áries, 10 de maio passa para Touro, é um pouco mais rápido. Ele não vai estar retrógrado nesses períodos todos, porque ele deixou de ficar retrógrado no começo do mês, de abril agora, e tem chão para ficar à frente por ele. Então, o que acontece? O Marte em Áries, né, impulso de comunicar, como eu já comentei, o Marte, desculpe, Mercúrio em Áries, esse impulso de pensar e agir, e esse Marte, esse Mercúrio, desculpe, em Touro, né, é concretizar as ideias. É aquela coisa, chega de ensaio, coloquei em prática. Coloquei em prática. Então, pode ser bem interessante a partir de 10 de maio,
que cobre esse nosso período por aqui, certo? E agora aqui, né, eu vou começar a comentar sobre o nosso país, o nosso Brasil, Barandu, com o Brasil em Touro 2025, certo? Então, deixa eu só comentar por aqui. Vamos falar um pouco sobre essa condição do Brasil em Touro 2025. Só um momentinho, deixa eu voltar por aqui, para podermos começar a fazer essa consideração do Brasil nesse período por aqui. Só um instantinho. Então, vamos começar a falar um pouco desse nosso Brasil aqui, nossa terra Brasilis, nesse ingresso do Sol em Touro. Um momentinho, deixa eu só. É o seguinte, esse é o nosso Brasil. Mapa do Sol do Brasil, mapa astrológico do Brasil, 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, São Paulo, capital, aqui no Ipiranga, Riacho do Ipiranga, onde tem o monumento do Ipiranga. Em sendo assim, o Sol está no signo de Virgem, já ingressando na casa 8 do país. O ascendente é Aquário, Lua e Júpiter em Gêmeos na casa 4. Marte muito alto no céu, em oposição a Saturno, que marca profundamente esse mapa por aqui, porque o meio do céu tem Escorpião. E por essa condição acontece, né, o meio do céu em Escorpião, regente é Marte, recebe uma oposição de Saturno. Então, sempre tem aquela posição. Os governos, por quaisquer que sejam, sempre tem uma linha um pouco mais dura, um pouco mais firme, forte, com disciplina, mas sempre com aquela condição de centralizar um pouco o poder. Alguns melhores, alguns piores, mas sempre tem essa condição natural de ter esse certo, digamos, às vezes tem um pouco de conservadorismo para acontecer, que sempre se modifica de acordo com as necessidades, né? Mas já passou por situações piores do país já. Graças a Deus já foi embora. Acabou esse período de política, não vai voltar nunca mais, certo? Né? Nunca mais deixaremos acontecer as situações. Esse é o mapa do Brasil. E esse aqui é o mapa do ingresso do Sol em Touro transposto para Brasília, né? Eu vou você comentar um pouco sobre essa condição. E por conta disso, nós temos a Lua em Capricórnio na casa 4, que fica marcada essa condição de o povo passar por algumas necessidades, né? O Lua está em Capricórnio, está no signo de queda, na casa 4, de exílio, aliás, na casa 4. Então, o povo talvez sofra um pouco de necessidade, e por conta dessas condições, uma tendência natural do povo, e até a oposição, que é a casa 4 também, reagir contra as situações que estão sendo colocadas ou impostas pelo governo, dessa possibilidade, dessa condição. O Sol está na casa 7, né? E o Sol na casa 7 favoreceria o Brasil estar sendo bem, não digo nem bem visto, mas se posicionando frente às questões internacionais dessa possibilidade. Marte continua alto no céu, dessa condição de muitas ações sendo realizadas pelo governo, às vezes de modo um tanto dura, um pouco difícil, que pode até prejudicar, de certo modo, um pouco a imagem do Brasil no exterior, dessa possibilidade, dessa condição. E a Lua, ela faz mau aspecto ao ascendente do Brasil. E nesse caso acaba acontecendo, né, algumas instabilidades que pegam o povo. O ascendente é Libra, né? E no caso aqui a Vênus está em Peixes, bem colocada e bem posicionada. Então, de certo modo, apesar de algumas tensões e complicações, o Brasil está andando, está caminhando, estável, dessas boas estabilidades. Júpiter está na casa 9. E isso favorece muito, o Brasil está sendo melhor visto agora como uma alternativa nas questões de comércio exterior, bem colocado com ascendente. É a tal coisa, tem que se estudar bastante economia e outras questões internacionais para entender isso. Mas, pelo que eu soube, eu não sou especialista nisso, né? Todas essas condições que estão acontecendo no mundo, por conta das pessoas meio alaranjadas fazendo coisas, né? Isso pode, de certo modo, até certo ponto, favorecer o Brasil. Nas questões internacionais, a sua posição internacional favoreceu um pouco o Brasil. Nas questões comerciais ao exterior. Como eu coloquei aqui, o Sol está na casa 7. Tem umas tensões ainda a se resolver, mas o Sol está na casa 7. E o regente da casa 7, que é o Marte, está lá do alto do céu, que pode ter uns contatos bons com nossos governantes, apesar das tensões que esse mesmo Marte recebe por aqui. O que pode acontecer eventualmente nesse mês aqui, essas relações internacionais ou outros povos com os quais temos relações,
começar a questionar e cobrar posições do Brasil, por conta dessa oposição com Saturno, e mal colocado com o Sol também. Em termos econômicos, né, tem uns apertos na economia por aqui. Alguns ajustes na economia devem ser feitos. Há uma tendência a ter que se superar alguns obstáculos e negociações para trazer melhores condições para a economia. Então, a economia vai andando, do mesmo modo por aqui, mas fica muito atrelado a decisões governamentais, ou acordos, né, entre políticos, sem pensar no povo, porque a Lua tem Capricórnio na casa 4. Mas o povo pode reagir. E a oposição pode reagir também. O que é oposição atualmente no país, né? Tem muitas coisas a se pensar nesse sentido, dessa possibilidade. O Urano está na casa 8, então algumas dívidas tem em torno na casa 8, que é uma situação delicada, porque o Urano na casa 8 é essa coisa. O Urano em touro, ele está na posição de queda. Na 8 é a exaltação. Ou seja, algumas dívidas podem surgir, viu? Algumas dívidas podem surgir, repentinamente. A dívida pública pode dar uns sustos aí, eventualmente, dessa possibilidade. Com esse Mercúrio em Áries, na casa 7, né, a tendência de nós, o Brasil, né, começarmos, se for o caso, eu quiser aproveitar a situação, temos boas chances de começarmos os contatos e negociações com outros países, para poder sermos bem colocados nessas questões internacionais, nessa boa condição. E que o Netuno está na casa 7 também, né, nessa condição. Ou seja, então, às vezes pode ter que se esclarecer como que seria tudo isso, dessa possibilidade. Tendência a ter que ter atenção com os acordos, para não fazer mal os acordos também nesse sentido. Mas as coisas estão caminhando bem, tá? Mas talvez seja importante os nossos governantes voltarem a atenção para o povo. Porque a ideia de que quem rege o meio do céu tem câncer, ah, é a Lua, que tem Capricórnio, na casa 4, o povo, os nossos governantes não estão muito bem alinhados com as necessidades do povo. O povo vai começar a questionar algumas coisas. De modo violento? Não. Nenhuma previsão derruba o mapa de um país. Derrubar o mapa de um país não tem como. O Brasil é um povo pacífico, né? O brasileiro é um povo pacífico. Tem a Lua em Gêmeos, tem a Vênus angular, bem colocada. Então, não é um povo violento, de jeito algum. Seria basicamente as situações. Entretanto, né, esse mapa do ingresso do Sol, ele pega toda a longitude, né? E pega o nosso continente por aqui, porque pega o Brasil e outros povos nessa mesma linha por aqui também, parecido. Então, o que se faz sempre, se transpor esse mapa desse momento para como se fosse uma sinastria, né? Ela está passando uma sinastria, fazendo essa comparação desses dois pontos por aqui. E assim sendo, né, temos o seguinte: primeira coisa, o Sol está na casa 3, como todos os anos, esse mesmo período está na terceira casa. Não é uma novidade nessa época do ano. Mas o que temos por aqui é que ainda Saturno e Netuno eles estão dentro da casa 3, desculpe, 2 por aqui, em cima de Plutão. E olha, isso fica um tempo ainda. Então, dá certo enrijecimento no desenvolvimento da economia e um pouco de dispersão. Isso pode causar um pouco de inflação? Até pode, dá essa possibilidade. Plutão continua sua massa pela casa 12, então muitas coisas, os porões da República, né, estão transbordando constantemente, né? E Urano está na casa 4 ainda, fazendo oposição ao meio do céu, que são os rumos do país, e quadrando o ascendente, que é o próprio país nesse sentido. Então, tem situações uh, inusitadas que surgem e falam das coisas mais ocultas do país, também nesse sentido. O Júpiter está indo para a casa 5, né? Isso favorece as artes, favorece até os esportes, de modo geral. Dá essa boa possibilidade, então dá essa boa condição. Favorece a juventude também, né? Que pode ser bem colocada. Mas, enfim, eu tenho esses aspectos todinhos por aqui, que você vê com mais clareza nas projeções secundárias, né? Há uma coisinha só. Deixa eu voltar aqui. O ascendente do Brasil, do ingresso do Sol, em touro, aponta para a casa 8 em direção à casa 9. Então, esse período agora nosso vai ser bastante crucial no que se refere às dívidas e acertos de contas. Tem essas condições todinhas por aí. Vai ficar em evidência esse setor nesse momento do Brasil. E tem as progressões secundárias do Brasil. Nesse caso, tem tensões com Plutão e com Saturno, e conjunção com Netuno. Que seria essa condição? Esse mau aspecto com Plutão, o governo pode ser meio mal visto nesse período. Plutão rege o meio do céu do país também, né?
e na casa 2, Plutão. Então, tem as situações complexas que envolvem economia, que envolvem a imagem do governo também nesse jogo. Então, dá essa complicação. Como se fosse uma certa inflação, a percepção do aumento dos preços e a culpa vai ser jogada, é lógico, em que comanda o Brasil, que comanda o país. E essa relação é bem evidente com Plutão de casa 2 que rege a 10, essa conexão forte nesses dois pontos por aqui. Tem a oposição de Saturno, então as coisas estão um pouco mais lentas também, né? O Brasil passa por dificuldades em termos de imagem, de posicionamento. Então as coisas ficam um pouco arrastadas também, né? Até por conta de coisas que nós não estamos tendo contato, tendo conhecimento. Tem coisas que estão acontecendo nos bastidores, porque esse Saturno rege a casa 12, né? Que está impedindo esse nosso, as decisões serem tomadas de modo pronto e imediato. E é interessante porque é como se fosse assim, se percebe que as decisões devem ser tomadas, quais decisões, mas parece que não se toma, porque outras questões que estão nos bastidores, atrás das cortinas, para que se tome essas resoluções também por aqui. Então, dessa condição. Plutão fez a sua marcha por aqui também no mapa do Brasil, esses aspectos. Plutão tem feito bons aspectos ao próprio Plutão no mapa do Brasil, que é interessante. O Brasil passa por grandes, imensas mudanças. Ao mesmo tempo, esse Plutão faz mau aspecto ao Marte do país, está na casa 9. Então, essa questão do judiciário, né, que envolve o governo, está bastante tensionada essas relações entre o executivo e o judiciário. E o legislativo também nessa posição. Bastante tensa a situação, muito tensa a situação. Que por um período ainda nessa situação. Mas situações podem ser favoráveis depois de um tempo. Esses questionamentos vai colocar as pessoas nos seus lugares. É bem essa condição. O Netuno continua a sua marcha, ele está fazendo mau aspecto a essa grande conjunção do mapa do Brasil, que é Urano-Netuno. E isso faz com que, é uma coisa interessante isso, né? É que são os nossos representantes, né? Câmaras e Senado, né? Câmaras, vereadores, deputados, telefone. E Netuno faz um mau aspecto. Então, parece que há um certo distanciamento desses nossos representantes das necessidades do povo. É aquela coisa, até se faz alguma coisa pelo povo, mas mais por interesses outros do que exatamente em prol ao povo. O povo recebe alguma coisa qualquer nesse sentido. Parece que estou repetindo uma situação que já existia, né? Mas é bem assim mesmo que acontece. E esse outro ponto por aqui pode mexer um tanto com a economia, e a economia é muito ligada às decisões dos nossos governantes também, dos nossos representantes. E a casa 2, a Greenpeace, regente está aqui em Capricórnio mal colocado junto com o Urano, ou seja, as questões de economia têm poder envolvido e a relação com nossos representantes, câmaras e Senado. Isso continua por um bom tempo ainda, a situação. Se eu pensar aqui no Urano, né, ele vem fazendo um bom aspecto a Mercúrio, né, que rege a casa 5, casa 5. Surpresas muito positivas em das artes, como aconteceu recentemente no Oscar, e outros filmes que estão sendo bem apresentados agora no exterior, e em breve fazer bom aspecto ao Plutão que rege a 10, está na 2. Depois pensar que daqui em diante vão surgir novas ideias muito criativas, podem ajudar a resolver situações que envolvem a economia. As tensões maiores estão acabando por todo Urano. Vamos pensar sinceramente, situações em relação ao Urano, nesse sentido. Ou seja, as coisas estão em um bom caminho, apesar de são situações tensas a serem melhor avaliadas nessa situação. O Urano aqui nessa posição. E eu tenho aqui o Saturno, nesse trecho por aqui. O Saturno, né, ele vai começar a fazer aspecto de conjunção ao Mercúrio. O Mercúrio, de modo geral, no mapa do país está ligado à comunicação, educação e imprensa também. Olha, não vai voltar a ter censura, apesar que o país tem uma tendência natural a um pouco de controle de mídia por conta de Saturno na casa 3. Já dá essa possibilidade. E, inclusive, quem rege a terceira casa, que é toda essa situação, tem um aspecto de Marte que rege a 10 e o governo que pode fazer esse certo controle de mídia. Uma vez aconteceu de ser censura forte no país também. Mas vai começar um pouco desse controle com relação às comunicações agora. Mas para, depois volta no final do ano acontecer mais uma vez. Dessa possibilidade. O Saturno, né, ele vai, em breve, fazer conjunções com Plutão.
começa um pouco nesse mês de maio próximo agora. Isso pode dar uma retração na economia? Se fosse um mau aspecto, poderia pensar mais nesse sentido. Mas uma conjunção seria um ajuste na economia, que não deixa de ter a possibilidade de alguma certa retração para poder fazer um bom ajuste e para dar bom resultado dessa condição. O Júpiter tem essa condição por aqui, de passagem, né? Está fazendo um bom aspecto a Vênus, que favorece as relações internacionais, que Vênus está na casa 7, e acabou de fazer um mau aspecto ao Sol, né? Que indicava alguns desperdícios de ações por parte dos governantes nesse sentido. Então, as coisas estão caminhando de modo até positivo nesse sentido, nessa possibilidade. Só um momentinho. Nesse caso por aqui, então, a gente faz umas duas funções. O, o Marte, que está fazendo situações um pouco mais desafiadoras. Vamos ver como é que é essa situação com relação ao Marte nesse período por aqui. E essa é a trajetória de Marte no mapa do Brasil, essa área por aqui. Vem passando pela casa 6 o tempo todo, vai começar a entrar na casa 7 no final do período desse ingresso em todo. E ele tem feito alguns bons aspectos. Entretanto, o Marte dessa posição aqui, ele tem feito mau aspecto a esse Marte aqui, junto com o Plutão, depois eu vou colocar essa condição por aqui. Isso dá muita tensão, tensão que envolve o governo e o judiciário. E também ligado com as questões, esse mês aqui, podem ter muitos acidentes ferroviários, isso pode acontecer. O Marte faz um mau aspecto, o próprio Marte que rege a casa 3 por aqui. E pode indicar também esse Marte fazer mau aspecto, esse Marte também algumas complicações que envolvem o judiciário, ou leis que envolvem os países, coisas nesse sentido, alguns confrontos, ou contratempos de leis e regras impostas por países, alguma coisa nesse sentido, como aconteceu esses dias por aqui também. Isso pode ser mais frequente nesse mês todinho por aqui. E o Marte vai fazer bons aspectos a essa Lua e a esse Júpiter de casa 4, né? Isso pode dar movimentos bastante importantes, significativos, né? Que envolvem agronegócios, pode ser bem interessante. Esse mesmo Marte, né, em trânsito, vai fazer o aspecto com esse mesmo Marte e esse Saturno também, né, simultaneamente, essa oposição por aqui. Isso aqui pode trazer à tona movimentos que vão lembrar um pouco do que era a ditadura anteriormente. Não é que vai voltar de jeito algum, mas isso vai retomar esses assuntos, através de debates ou o que for nesse sentido. Mas mesmo assim, pode acontecer de nós temos que entender e tomar ações e atitudes com relação a esses assuntos. Esse certo autoritarismo pode acontecer, então uma certa mão pesada, não terrivelmente, não, nesse sentido, que vem por parte dos nossos governantes, que não é só a presidência, das pessoas de autoridade que nós temos ao redor por aqui. E até um pouco das questões da população, viu? De repente, retomar aquelas coisas meio eu não gosto de ficar dando minha opinião, mas eu vou usar minhas palavras aqui. Talvez reações das pessoas contra as leis vigentes, mas que favoreceriam ah, ações para anistiar certos grupos de pessoas. Tem que ter atenção com esses assuntos. No caso do Brasil, por aqui, acontece a seguinte coisa, né? Quando foi em fevereiro de 2024, né, a grande conjunção Marte-Plutão aconteceu nesse setor por aqui e aconteceu na casa 4 do Brasil. Desculpe, na casa 12 do Brasil, a 0 de Aquário, nesse ponto. E o que aconteceu? Agora, nesse mês de abril, vai fazer uma oposição. Então, vai transbordar muita coisa dos porões do Brasil, muita coisa, que vão atingir diretamente o governo ou os nossos representantes, mesmo que não estão mais no poder. Então, muita coisa vai surgir, né, dos bastidores por aqui, né? E não só isso, né? Muitas coisas podem ressurgir do passado, né? Ah, e pessoas que, de repente, ressurgem colocando certas opiniões insanas, dessa possibilidade. Mas muitas histórias ocultas podem acontecer. Muitas coisas estranhas podem ressurgir, ou histórias, ou esclarecimentos de coisas do passado podem surgir nesse nosso próximo período de hoje, quando o Sol ingressa em Touro, até o próximo, quando o Sol ingressa em Gêmeos, né? Mas tem algumas tensões. E outra questão que pode acontecer também, essas tensões indicadas por essas quadraturas por aqui,
podem até atingir um pouco das nossas relações internacionais. Lógico, tem a Casa Nova que fala também das questões do judiciário, mas tem algumas situações aí que envolvem certos conflitos e confrontos que envolvem até o judiciário e as questões internacionais. Uma coisa nesse sentido. Que já tem acontecido um pouco nesse período aí também. Enfim, basicamente isso seria o que é esse nosso próximo período, certo? Então, tem muita coisa acontecendo nesse trecho por aqui, nesse período nosso aqui em diante, certo? Enfim, como eu sempre faço no final, a gente, o nosso bate-papo, nossa conversa por aqui, agora eu vou comentar um pouco sobre as pessoas, sobre os signos das pessoas. Na realidade, né, são orientações genéricas, gerais. Nada vai substituir o mapa de uma pessoa, certamente, um bom astrólogo. Tá? Mas eu vou dar aquela coisa, siga o céu que pode ser interessante. Mas cada pessoa tem o seu universo particular, tem seu mapa bem especificado com seus problemas pessoais e outras questões circunstanciais nesse mesmo sentido. Mas, enfim, vamos ver a história. Bom, como o Sol ingressou em Touro, então eu vou começar por Touro, parabéns taurinos, né? O que eu vou comentar por aqui agora, né? Vale para as pessoas que são de Touro, Sol de Touro, ou para quem tem ascendente em Touro também. E lógico, você vai ter que adaptar essas coisas às suas questões pessoais também. Não vou ser assim tão preciso, mas amplo o suficiente para você poder adaptar alguma coisa qualquer. E, de novo, qualquer coisa, procure um astrólogo profissional para colocar mais detalhes para as suas coisas pessoais. Vou começar por Touro, então, por aqui. Começando por Touro, só começando por Touro, né? Que é a pessoa fazendo aniversário, né? Posso indicar uma coisa que é a seguinte. Questão de Touro. O, talvez possa existir, nesse caso, alguns contratempos que envolvam relações com grupos ou amigos. Difícil especificar exatamente uma coisa tão geral. Mas talvez seja importante você repensar algumas coisas que falam sobre as questões profissionais, algumas tensões que envolvem as questões, desculpa, vou repetir, algumas questões que envolvem seu posicionamento social, profissional ou até político. Tá? E, e se supera, mas vai ter que ser bastante evidente tudo isso, bastante firme nas tomadas de posições. Pode ser um período, o pessoal de touro ou ascendente em touro, né? Que pode ter alguns tipos de conflitos com pessoas, conflitos ou contratempos na relação com pessoas da família, dessa possibilidade. A indicação de que seria preciso ah, rever algumas coisas que foram resolvidas no passado, ou mal resolvidas, ou até é importante resolver coisas do passado que não ficaram esclarecidas, como se tivesse tido contato para resolver, mas não se resolveu. Deixou por isso mesmo. Ainda é uma fase, o pessoal de touro, ou o ascendente em touro, né, de favorecer muitas mudanças profissionais de base, né? Mas também tem uma coisa que é importante para o pessoal de touro, o ascendente em touro, as questões financeiras tendem a estar bem, mas é bom ter atenção com isso. Digamos que é importante o pessoal de touro, ou o ascendente em touro, né, saber lidar com as suas contas, com as suas finanças, com os seus negócios. Não vai ter complicações, mas como administrar essas questões materiais, questões que estão associadas ao dinheiro. É bem nesse sentido. Pessoa de touro ou ascendente em touro. Pessoa de gêmeos ou ascendente gêmeos, né? Podemos pensar a seguinte condição. Atenção com a lei. É complicado? Não. É só atenção com as coisas legais. Né? Faça as coisas de acordo com o que é o correto, o que é o certo, não vai ter complicação nenhuma nesse sentido. Né? Ah, atenção em pequenas viagens, né? Para não ter contratempos. Né? Que contratempos? Contratempos caso você faça alguma coisa que não vai de acordo com o que é a viagem segura, nesse sentido. Posso pensar que o pessoal de gêmeos, ou o ascendente em gêmeos, né? Hum, talvez fosse interessante para esse pessoal ser mais criativo, encontrar soluções criativas para certas coisas, em termos de divulgação, em termos de ligação com os grupos aos quais você pertence. E existe uma boa condição de ser muito criativo nas formas como você se divulga, publica suas coisas pessoais, parece bem interessante. Inclusive, né, uma coisa que é importante, não vai ter complicação financeira, mas talvez fosse importante a pessoa de gêmeos ou o ascendente de gêmeos ver como estão os gastos. Então, como que pode ser feito para diminuir gastos desnecessários, né? E tem gastos que são importantes e necessários, mas dessa vez aqui
Atenção com gastos desnecessários. Pode estar escoando dinheiro de onde não precisaria ser essa condição. Algumas tensões internas, pessoais, talvez possam despegar também pessoas de gêmeos ou ascendente gêmeos, nesse sentido por aí. Pessoal de câncer ou ascendente em câncer, né? Te diria o seguinte, pessoal de câncer. Talvez algumas pessoas possam estar se afastando do seu convívio pessoal, social. Dê atenção a esse pessoal. É um pessoal que sempre tem perto, perto, companheiro, mas de repente é importante você dar atenção a eles. Na realidade, né, você pode perceber que algumas pessoas se afastando do seu convívio social e você pode não entender por quê. Por a falta de atenção. Ah, é como se fosse importante nessa época, nesse período agora, né, você se aproximar deles e ver o que aconteceu, que se afastaram, coisas do tipo assim. Sem fazer inquéritos, sem fazer DRs também, mas conversar com esse pessoal. Atenção com gastos intempestivos, desnecessários nesse período. Então, seja importante ter esses cuidados. A pessoa de câncer, o acidente de câncer, e outra questão por aqui. Tem algumas coisas que eram projetos para o futuro que talvez possam perder um pouco da consistência. Projetos que você vai tentando fazer há muito tempo e já não está dando mais resultado. Então, é pensar, pô, continuo insistindo ou repenso tudo isso? Que até pode até parecer uma possibilidade de você até realizar outros sonhos seus, colocar em prática outros projetos seus no futuro. Mas os que estão em andamento, que já não estão dando resultado, repensar se vale a pena continuar com essas situações todinhas. O pessoal de Leão, ou ascendente Leão, olha, o Leão já pode ter um pouco dessa questão, dessa aparência meio centralizadora, e tem. Mas talvez agora esteja passando um pouco do limite. Respeite as pessoas. As pessoas todas elas têm suas opiniões, seus interesses, seus desejos. Não imponha. É bem evidente que o leão às vezes impõe certas vontades suas, coisas que lhe dão prazer, para dar prazer ao outro, mas às vezes pode se deixar de entender o que o outro precisa realmente. E por conta dessa posição pode ter alguns conflitos com as pessoas. Isso pode prejudicar até um pouco a sua carreira, principalmente você tem contato com pessoas do grupo social que tem alguma ligação com a sua carreira. Então é bom ter esse cuidado, essa atenção. Atenção um pouco com a sua saúde. Atenção com funcionários também, viu? Tem que ter esse cuidado. Nada de complicado, mas esse jeito meio egocêntrico, centralizador, agora pode atrapalhar um pouco, né? Tudo tem sua medida. Então, o leão pode ser um bom comandante, tem boa voz de comando, mas começar a mandar sem razão pode ser prejudicial nessa época. Pessoal de virgem, ou ascendente em virgem, o trabalhe, é uma coisa que é natural, pessoal de virgem. Trabalha bastante bem, mas não esqueça de cuidar um pouco da sua saúde. Saúde física mesmo, tá? Lógico, tem que ir um mapa pessoal para ter mais indicações, mas o pessoal de virgem ou ascendente virgem pode estar passando por essas situações, de às vezes está abusando do seu físico. Mas, independente de tudo isso, está usando o seu físico, mas está esquecendo de aproveitar a vida também. De que jeito? Vai no cinema, vai no teatro, vai no parquinho. Não importa, né? Aproveitar um pouco mais a vida. Ah, qualquer coisa, passeios, não importa, precisa fazer isso. Não lidar com o trabalho como se fosse uma obrigação, até que é, mas uma coisa de fuga das suas vontades. Faça as suas vontades, faça os seus desejos. É importante ter essa possibilidade. Mas não abuse do seu físico. Não faça isso. Não faça mesmo, né? Para não ter surpresas no decorrer da sua trajetória profissional. Profissional. É bom ter esse cuidado. Veja as suas contas. Veja como está a sua receita e despesa. É importante ver essa situação. Certo? Outra condição aqui para o pessoal de Libra ou ascendente em Libra, é que eu posso pensar a seguinte condição. Ah, pessoas da família. O pessoal de Libra ou ascendente em Libra, de modo geral, mas tem que ver cada mapa e cada pessoa, cada circunstância, né? Tem uma boa relação com os seus familiares, entende a importância deles. Talvez agora, né, familiares possam passar por algumas complicações, algumas dificuldades. A atenção você já dá, se já dá, ótimo. Se não dá o suficiente, talvez seja importante começar a dar. Tem algumas complicações nesse sentido. Mas olha, dê isso, dê atenção aos seus familiares, é importante, mas não deixe de dar atenção aos seus. Aos seus que eu digo, né? Filhos, namorado, namorada, ou quem for nas suas relações pessoais. Tá? Não esqueça deles, né? Você tem um pacote geral. Lógico, família foi o primeiro que apareceu. Mas as outras pessoas que fazem parte do seu círculo social e afetivo tem que se dar atenção também. Tem que ter esse cuidado. O pessoal de escorpião ou ascendente escorpião,
É um pessoal, de certo modo, tende a ser muito verdadeiro, que é brilhante, isso, ótimo, né? Só que esse verdadeiro, às vezes, né, pode ser desnecessário, né? E pronto. Então, saber se colocar, né? Principalmente com pessoas mais próximas, até dos seus familiares. Ou seja, não deixa de ser grosseiro, ou intempestivo, ou até agressivo, né, nessas situações. E até com as pessoas mais velhas, até chefes e patrões. Atenção com essa relação com essas pessoas. Até no seu trabalho, se você é funcionário ou patrão, não importa, até no seu trabalho, veja até que ponto você está sabendo administrar. Ah, Veja até que ponto você percebe a necessidade dos seus funcionários e colegas de trabalho. Tá? Veja como é que é essa sua relação com eles. E também dê atenção às pessoas do seu convívio social. Que há uma tendência, né? Tem muitas pessoas do seu convívio social que podem colaborar com as suas questões profissionais. Mas tem uma outra condição. Não deixe que as questões profissionais atrapalhem as relações sociais. Você não pode complicar um pouco isso, né? Pode ficar um pouco mais isolado do mundo nesse período. Pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário, ah, dinheiro. Atenção com a grana, atenção com o dinheiro. Né? Talvez tenha que reorganizar melhor suas contas. Né? Detalhes maiores, mapa natal. Mas é importante organizar as suas contas. Você pode talvez ter uma percepção que o dinheiro não é que está faltando, não, mas que talvez pudesse ficar ser um pouco melhor. E pode ser? Pode. Tem que avaliar com realismo, fazer o receita de despesa para entender claramente o que está acontecendo nesse sentido. Para ter bom resultado essa condição. E outra situação também que é importante, né? Avalie um pouco a sua saúde também. Está tudo bem, certo, mas talvez esses esforços gigantescos que foram feitos até então podem começar a refletir agora na sua saúde, no seu físico, dessa possibilidade. Ser verdadeiro é uma das qualidades boas, né, que o Sagitário tem. Só que, de novo, né, ser verdadeiro é uma coisa, vai ser grosseiro quando coloca uma ideia, sua opinião, junto até as pessoas do seu dia a dia, isso pode ser complicado, né? Seja verdadeiro, não seja deselegante. Pode se pensar isso. Pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, bom, o pessoal de Capricórnio, o pessoal fala muito que Capricórnio é pão duro, né? Não é pão duro. Ele gosta de juntar dinheiro? Não, quer ter bens, isso é importante. E dessa vez aqui, o pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, né? Arrisque na medida. Arrisque na medida. Então, pode arriscar, mas na medida. Tá? Não passe além do que é necessário, além do que é razoável, né? O pessoal de Capricórnio é muito econômico, não é pão duro, mas sabe lidar com dinheiro. Só que desta vez, no afã de querer ter mais posses, né, pode arriscar muito. Então, vamos ter esse cuidado, para não ter prejuízo. Mas pode pensar em possibilidades. E trabalho não vai faltar. Trabalho não vai faltar certamente, né? Mas atenção com os gastos necessários e além do que é importante tem por aqui. O pessoal de Aquário, o ascendente de Aquário, passa por uma fases que tem que fazer muitas escolhas, né? Escolhas de base, escolhas de vida. Escolhas que favorecem, ou melhor, desculpa, escolhas que envolvem questões familiares, situações familiares, ou então situações com patrimônio, alguma coisa nesse sentido. Atenção com os acordos que fizer, atenção com as tratativas que fizer com algumas pessoas. Pode ser um período, esse trecho todinho aqui gigante, né, que se sente um pouco sozinho, isso pode acontecer. Mas pode contar com amizades, pode contar com amigos, se tem bons amigos. Tende a ter bons amigos, atenção a isso também, lógico, nesse sentido. Mas uma sensação de solidão pode acontecer. É como se fosse um período que você sente-se sozinho. É uma sensação mais do que uma coisa real. Apesar que pode por um período, ter poucos contatos, poucos conhecidos, mas conseguem resolver essas situações com facilidade. Pessoal de peixes ou ascendente peixes, é parecido com o outro, dê atenção aos amigos. De repente você não está dando atenção suficiente aos amigos. Oriente os amigos, dá conselho aos amigos, mas receba os amigos. Entenda as suas razões também. Isso é importante nesse sentido. Dinheiro. Administrar as contas. Repensar novas formas de ganhar dinheiro. Não seja intempestivo. Não queira ganhar dinheiro rápido, mas também não fique esperando as coisas acontecerem. É você pensar claramente como e onde ter as questões materiais em pauta. Junto às questões familiares, tem alguns benefícios que envolvem familiares e até patrimônio nesse sentido. Pode ser bem interessante, né? Ter esse toque natural.
No trabalho, não tome atitudes impensadas. Que vai ser um mote desse período, né? Ser rápido, para todo mundo, né? Como eu comentei no comecinho. Rápido em decisões, mas tem que pensar um pouquinho antes. Um pouquinho só, que é importante. E para finalizar, o pessoal de Áries ou ascendente em Áries, né? Olha, o pessoal de Áries gosta de viver a vida. Quem não gosta, né? Talvez um pouco mais do que signo de fogo, quente, vibrante e tal. Mas não impõe as suas vontades às pessoas que você ama. Porque você pode eventualmente querer impor suas vontades e acaba dando briga, discussão, e até amigos se afastam por essas condições também, né? Talvez fosse importante também nesse período, além de você dar atenção aos seus afetos, aos seus romances, aos seus amigos também, fosse importante você rever algumas coisas profissionais. Rever algumas coisas que estão sendo em andamento, né, que talvez tenham que ser renovadas, reavaliadas, tá? Não é que tem que mudar, mas reavaliar até quanto está funcionando de bom grado, né, ou de bom acordo, bom resultado, essas situações em termos profissionais, né? Aproveite os contatos que você tem para poder trocar umas ideias sobre essas questões profissionais, que pode ser bem importante também para o pessoal de Ares ou ascendente em Ares. Certo, gente? Ó, por uma coincidência, esses dias todos, o ingresso só em Touro era o sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, Boa Páscoa, também por aqui, ou bom feriado, no Brasil temos 21 de abril, que é uma segunda-feira, emendou um feriado gigantesco por aqui, mas aproveite a vida, carpe diem, né? Pense nas pessoas, é um novo tempo que começa, já começou com o Sol ingressando em Ares, começou um novo tempo, né? Então vamos fazer com que esse novo tempo, novo ano, né, que começou já um mês atrás, seja um bom ano. E vai ser, vai. Por quê? Porque sim, vamos dar um jeito de ser um bom ano, um grande ano, certamente. E para tanto vai ser importante o quê? Trabalhar, trabalhar, resolver as coisas e se dedicar. Ter coragem e dedicação para poder fazer as coisas acontecerem. Certamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vejo vocês a qualquer instante nos encontros da Lua Cheia, que aconteceu um encontro pouco tempo atrás, com a Lua Cheia, com o Guilherme Salviano, muito bom por sinal, e nos podcasts Enquanto a Lua Cheia e também no Inverso do Sol. E outras questões que eu quero do futuro aí. Aguardem novidades aqui na Gaia. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima oportunidade. Beijo para vocês e boa Páscoa. Certo? Deixa eu encerrar aqui.